Evangelho de João, capítulo 11, é um texto, né, bem conhecido. A gente sempre tem ouvido esse texto, mas Deus sempre tem coisas novas para falar com a gente, né? A palavra do Senhor, ela se renova. O texto fala da ressurreição de Lázaro, né? Todos conhecem a história. Lázaro adoeceu, né, e veio a falecer. Vamos ler aqui, 11, a partir do versículo 3. Tá? Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Só até aqui. Depois a gente vai continuar lendo esse texto. Deus colocou essa palavra no meu coração. Eu estava pensando, e se for colocar um título, o título é Gerando Expectativas em Deus. Gerar expectativa no poder de Deus, né? Porque Lázaro passou por uma situação aqui, né, de enfermidade. E tantos passam por situações difíceis, na verdade. Cada um tem passado por uma dificuldade, por uma luta. Mas a grande diferença, o que fez diferença na vida de Lázaro, o que vai fazer diferença na nossa vida, é como nós nos comportamos diante disso. Aquilo que a gente gera no nosso coração, né? Porque as situações vêm, como Jesus disse aqui no versículo que nós lemos, essa enfermidade não é para a morte. A gente sabe que Lázaro morreu, né? Mas havia um propósito, né? E havia um propósito. Deus tem um propósito. Deus sabe. Deus tem um controle da nossa vida, da nossa situação. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe como agir. Porque o tempo que Ele vai agir. Ele sabe de todas as coisas. No capítulo anterior, onde aconteceu esse milagre de Lázaro, Jesus já esteve naquele lugar. E Jesus pegou a palavra naquele lugar. E as pessoas queriam apedrejar Jesus naquele lugar, né? Tanto que os discípulos, quando Jesus disse: nós vamos ver Lázaro, os discípulos disseram: Jesus, aquele povo queria te apedrejar, a gente vai voltar lá de novo para morrer, né? O texto diz que quando Jesus soube que Lázaro estava doente, ele se demorou mais um pouco, né? Porque aquilo que Jesus queria realizar era algo grande. Jesus queria colocar no coração daquele povo, mostrar àquele povo, aquele lugar, quem Ele era. Jesus queria ganhar o coração daquelas pessoas, porque eles não creram no Senhor. Eles queriam apedrejar o Senhor, né? E aí o texto diz que Jesus demora mais um pouco, e Lázaro vem a falecer, né? E depois ele vai e vai ao encontro de Lázaro. Então, vamos continuar a ler aqui. Aí, olha, tu abriu comigo aqui no versículo... Vamos pegar o versículo 23. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quando Deus me deu essa palavra, eu estava lendo esse texto... Sim, Deus estava colocando no meu coração a respeito da vida de Lázaro, né? Porque Lázaro é amigo de Jesus, né? Lázaro conhecia o Jesus, conhecia o poder do Senhor, e ele estava ali deitado, e ele tinha uma expectativa no coração dele, né? De que Jesus ia chegar lá, ele ia ouvir a voz do Senhor. A expectativa de Lázaro, né, enquanto ele estava deitado, era de ouvir a voz do Senhor chamando o nome dele, né? Eles eram amigos, eles tinham intimidade.
Então é o costume de Jesus chegar lá, né? Amigos têm uma, né? Brincam, né? Ô Lázaro, de repente, né? A gente não sabe, a Bíblia não conta, mas relacionamento de amigo, né? Então, quando Jesus chegava lá, ô Lázaro, não sei o quê. E aí, Marta, não sei o quê. Então, quando ele estava deitado, o Espírito Santo colocava no meu coração isso. Ele tinha uma expectativa de ouvir a voz de Jesus. Enquanto ele estava deitado, ele pensava, não, daqui a pouco eu vou ouvir a voz de Jesus. Daqui a pouco ele vai vir aqui, vai chamar meu nome, e ele vai me tirar da cama. Ele estava gerando uma expectativa, enquanto ele estava enfermo, né? E Deus, ele corresponde à nossa expectativa. Deus, ele supera as nossas expectativas. E assim, Deus colocou essa palavra para mim, né? Essa palavra eu quero compartilhar. Nós precisamos gerar expectativa em Deus, no poder de Deus. Às vezes a gente passa por situações e não é para morte, não é para desistir, não é para sair da igreja, não é para murmurar, não é para se entregar, não é para se entregar. É para você gerar expectativa, porque Deus corresponde à nossa expectativa. Todos os milagres da Bíblia, alguns milagres na Bíblia, Jesus diz, se faça conforme você crê. Se faça conforme você está dizendo. Se faça conforme você está esperando. Né? A mulher do fluxo de sangue, ela gerou uma expectativa, né? Ela estava caminhando no meio da multidão, fraca, mas ela estava gerando uma expectativa. Se eu só tocar na veste dele, eu vou ficar curada. E Deus atendeu a expectativa dela. E nessa manhã que o Espírito Santo nos ajude, né? Para que, eu não sei o que você está passando, o que você está vivendo. Nós passamos por várias situações, na saúde, na nossa casa, mas gera uma expectativa. Sabe, não se entregue ao desânimo, a gente fica triste, né? Mas a gente, mesmo com tudo que se levanta, gera uma expectativa no poder de Deus. Sabe, creia, não, eu estou passando por isso, mas o Senhor tem algo para mim. Não, o Senhor vai agir nessa situação. Não, Deus vai fazer um milagre. Não, Deus tem um tempo. Não, Deus tem o melhor. Isso vai gerando expectativa. E isso gera uma fé viva. Né? O pastor disse nessa manhã, a fé sem obras, ela é morta. Às vezes a gente diz que tem fé, mas a nossa fé só é viva quando a gente gera expectativa. Quando a gente, apesar do que a gente está passando, a gente crê, não, vai ter um momento em que Deus vai ouvir minha oração. E como Lázaro tinha uma expectativa de ouvir a voz do Senhor, Deus atendeu a expectativa de Lázaro. Né? A gente sabe que Lázaro não morreu, né? E quando Jesus chegou lá, ele estava 4 dias que estava morto. Né? Mas como Jesus disse aqui, quando ele encontrou com Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Lázaro cria no Senhor. Ele estava gerando expectativa, mesmo deitado ali, doente, pessoas entrando, pessoas saindo, vários sons, vários barulhos, várias vozes, mas havia um som que ele queria ouvir, a voz de Jesus. Ele ouviu. Ele ouviu. Olha, coloca os seus olhos aqui no versículo 43, para a gente já terminar. Né? Você conhece a história, Jesus foi até lá, conversou com Marta, Marta falou, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Maria também falou a mesma coisa, Jesus chorou, viu as pessoas ali chorando, mas o que ele queria mesmo é se encontrar com Lázaro. Né? Então aqui no versículo 43, né, depois de tanta coisa, ele falou assim, e tendo dito isso, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. E Lázaro finalmente ouviu a voz do seu amigo, a voz do seu amado, a voz que ele tanto estava com expectativa de ouvir. Né? E como Jesus disse aqui, a enfermidade de Lázaro não é para a morte, mas para a glória de Deus.
Porque depois desse milagre, aquele povo passou a crer em Jesus. Aquele povo, Jesus pegou naquele lugar e eles não aceitaram a palavra de Jesus, não aceitaram a pregação, queriam apedrejar. Então, depois dessa ressurreição de Lázaro, muitos creram no Senhor. Muitos creram que Ele era o Cristo, que foi enviado por Deus. E assim é na nossa vida, amados. Existem situações que tem pessoas à nossa volta que vão conseguir se render ao Senhor, crer no Senhor, através do teu milagre, através daquilo que vai acontecer. Mas nós precisamos ter uma fé viva. Nós precisamos gerar expectativa no Senhor. Nós precisamos realmente crer que o nosso Redentor vive e por fim se levantará. Porque muitos, assim, não têm gerado expectativa, né? E têm desistido na caminhada, têm parado. Muitos nem estão mais na igreja, né? E Deus nos chamou para glorificar o nome dEle. E através do milagre dEle, do agir dEle na nossa vida, Ele vai ser glorificado. Então, em nome do Senhor Jesus, guarda essa palavra no teu coração. Creia no poder de Deus. Já há expectativa no Senhor, porque o milagre vai acontecer. Em nome de Jesus, amém? Você crê nessa palavra? Pode aplaudir o Senhor nessa manhã. Glória a Deus. Deus te abençoe.